Eu comecei esse projeto porque eu era coordenadora de classe descentralizada do Carlos de Campos, do eixo de hospitalidade e lazer, um curso assim que eu me apaixonei, fiquei completamente rendida e vendida, né? Então eu entrei nas capacitações, mas como na vida tudo é surpresa, depois eu fui convidada a ser diretora da ETEC de Itaquera, me afastei do eixo, mas não me afastei da capacitação porque é uma coisa que já ficou dentro de mim, né? Então nós fizemos o Virada Paulista e uma coisa assim bem legal que a gente cita no nosso artigo é que nós somos uma terra de tupis guaranis, colonizadas por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses, e aí surgiu quem? Os brasileiros, né? Que o brasileiro ele é um pouco de virado, né? Então o brasileiro ele é uma mistura. Então nós somos os virados a paulista, nós fizemos essa ligação. Agora a Rosana vai falar da história. Bom dia, me chamo Rosana, sou professora da Carlos de Campos. Nós tivemos a participação de 3 alunos conosco, mas graças a Deus todos estão colocados no mercado de trabalho e não puderam estar participando hoje conosco da capacitação. Eu e Marília, Flávio, Marluce e Angélica estiveram participando desse projeto. O projeto Virada Paulista, eu e o Bruno já tinha discutido ele várias vezes e a Marília acabou gostando da ideia. Eu tentei representar nesse ensaio a história do meu pai. Meu pai é um garçom e maître internacional. Ele viajou por alguns países trabalhando e ele teve algumas experiências sobre o prato Virada Paulista fora do Brasil. E aí a gente transportou a história dele para o nosso ensaio. Na verdade, o nosso ensaio é a história do meu pai, contada numa forma de contos, ao qual fala um pouquinho da experiência dele como garçom, atendendo o estrangeiro e apresentando o prato Virada Paulista fora do Brasil. E aí ele também conheceu o prato Virada Paulista aqui na cidade de São Paulo, no Sujinho, no restaurante Sujinho, que é um prato conhecido referencialmente por esse restaurante, que tradicionalmente não é conhecido como referência no próprio Sujinho, que nós acabamos descobrindo, mas o paulistano conhece Virada Paulista, referência Sujinho. E aí ele teve uma experiência lá com alguns estrangeiros que perguntaram que prato era aquele, e ele também não conhecia, e ele teve a curiosidade de trabalhar no Sujinho para conhecer. E quando ele estava trabalhando em Paris, no Cabaret Le Monde, eles ofereceram o prato Virada Paulista para um grupo de japoneses, e ele tentando entender o japonês, falando o francês, não estava dando certo, mas aí ele, com a forma brasileira de ser, apresentou o Virada Paulista para os japoneses, a qual eles gostaram muito. O interessante do prato Virada Paulista é que ele vai se tornar, tem um projeto tramitando na Câmara para se tornar o patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Como a Marília citou, a cidade de São Paulo é uma cidade de miscigenação, já foi visitado pelos colegas de uma forma interessantíssima, que aqui nós temos várias curiosidades, particularidades, mas nós não temos referencial. E aí esse referencial está sendo tramitado na Câmara para tornar o prato Virada Paulista um patrimônio imaterial. Então eu convido a vocês a degustar o prato Virada Paulista do Sujinho, que nos acolheu muito bem. Nós fizemos algumas visitas técnicas, fomos pesquisar outros restaurantes, fizemos uma entrevista com meu pai, ao qual ele passou essa experiência para nós. Então, na verdade, o ensaio é um conto da vida dele, as experiências que ele sofreu e como ele... Porque antes ele era ônibus, ele tinha ônibus e ele chegou aí trabalhar novamente num restaurante e as sensações que ele teve em casa que remeteu ao prato Virada Paulista. Obrigada.